Olá, tudo bem? Estamos aqui para começar o Discipulado 2022. Esse trabalho nós vamos apresentar de duas formas, ele vai ser presencial e também vai ser online para você aprender melhor. Nós teremos 10 aulas falando sobre o discipulado, sobre os primeiros passos com Jesus, onde vai te dar a base para um crescimento espiritual na presença de Deus. E hoje, a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o discípulo. O que é ser discípulo de Jesus e o que é ser um discípulo? O que é ser discipulado? Porque ninguém consegue conhecimento se não tiver alguém para ajudar. E o que nós queremos passar para você durante essas 10 aulas é o caminho para você ter uma vida cristã diária, uma vida cristã com Deus, conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que aconteceu com você a partir do momento em que você aceitou Jesus e desceu às águas do batismo. Então nós vamos começar hoje falando sobre o discípulo e discipulado. Eu gostaria de deixar como texto base para a nossa aula hoje, que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós os ame uns aos outros, vos ameis." Versículo 35, ele diz: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Diante desse texto que nós lemos, nós vemos uma base bíblica aqui para o discipulado. Nós vemos aqui que Jesus ele começa o discipulado com 12 homens, aonde ele ensina as Sagradas Escrituras, ensina o conhecimento para os seus discípulos. E nós vemos a importância que os seus discípulos andaram com Jesus e não tiveram só um conhecimento falado, mas eles puderam viver tudo aquilo que Jesus fez. E hoje o mestre nosso é Jesus. O nosso mestre nesses dias é o Senhor Jesus. Em quem nós temos que se espelhar? Quem tem que ser o mestre do cristão? Quem nós devemos seguir? Discípulo significa aquele que segue alguém. Nós seguimos ao Senhor Jesus. E nós temos que ter como base em nossa vida o Senhor Jesus. É como aquele que pratica artes marciais. Eles têm um mestre que eles seguem, respeitam e seguem tudo que aquele mestre orienta. Assim também é o cristão. O cristão ele tem que seguir a orientação de Jesus. Ele tem que caminhar com Jesus para poder crescer, para poder chegar à perfeição. Porque quando um discípulo quer ser igual ao seu mestre, ele procura praticar e fazer tudo o que o seu mestre faz. Nós podemos pegar o exemplo de um filho para com um pai. O filho procura fazer tudo o que o pai faz, porque o pai para ele é o seu exemplo. O pai para ele é o seu mestre. Assim também nós na vida cristã, Jesus é o nosso mestre. Então, para que nós possamos entender, nós temos que entender que discipulado cristão é colocar-se na presença de Deus com todo o amor, compartilhando e ensinando tudo aquilo que aprendeu com os irmãos que necessitam aprender mais da palavra de Deus. Isso é um discipulado. Você vai passar aquilo que você aprendeu. Você vai passar aquilo que você foi ensinado. Então nós, nesta vida cristã, nós temos que passar aquilo que aprendemos de Jesus. Por isso chama-se discipulado. Nós vamos pegar alguém e nós vamos estar discipulando, ensinando, mostrando os primeiros passos. O que você é agora em Cristo Jesus? O que você é agora quando cristão? Qual tem que ser a sua atitude? Como vai ser a sua vida? Então a gente vai passar aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que nós aprendemos. E um bom mestre é aquele que consegue passar, aquele que consegue repartir aquilo que aprendeu. De nada adianta se os discípulos tivessem visto tudo que Jesus fez e tivessem guardado para eles. O evangelho não tinha chegado até nós se os discípulos não tivessem dado a continuação.
se eles não tivessem feito o discipulado, que o discipulado é você passar aquilo que você aprendeu para o seu próximo. E eles fizeram isso, por isso o evangelho chegou até eu, até você, para que possamos crescer e aprender. E nós podemos entender que no discipulado existem seis bases importantes num discipulado. E nós vamos ver hoje, diante da palavra de Deus, o que é esta base. Aonde nós temos que se basear, onde nós temos que se apoiar para discipular, certo? Então vamos ver as 6 bases do discipulado. Primeira base num discipulado, eu preciso ter exemplo. Eu preciso ser exemplo em tudo que eu faço. Eu tenho que ter exemplo na minha fala, no meu agir, nas minhas atitudes, na forma de eu pensar, na forma de eu caminhar. As pessoas têm que ver em uma diferença. Elas têm que ver na nossa vida Cristo Jesus. Então não adianta eu querer discipular, falar para você fazer e eu não fizer. Então eu tenho que entender que no discipulado eu vou aprender que eu preciso ter exemplo. E base para isso nós temos ali na carta de Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando e dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Olha o que Paulo ensina ao seu filho Timóteo. Timóteo, ele estava sendo discipulado por Paulo. E Paulo então chega falando para ele dizendo: olha, ninguém despreze a mocidade, porque lá na mocidade que você vai aprender. Mas daí ele diz: mas seja exemplo dos fiéis. Primeira coisa, ser exemplo dos fiéis. No quê? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então nesse texto, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo mostrando para o seu filho Timóteo na fé o que ele precisava fazer. Ele precisa ser exemplo, ele precisa ter exemplo, ele precisa ter a palavra no seu coração, ele precisa ter a palavra, ele precisa ser fiel à palavra, ele precisa ter amor, ele precisa ter fé, ele precisa ter pureza. Primeira coisa num discipulado, quem está ministrando, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser o exemplo que Cristo Jesus deixou para nós. O exemplo que o nosso mestre nos mostrou. E também nós encontramos ali na carta a Tito, no capítulo 2, no versículo 7 ao 10. Nós encontramos ali também a palavra de Deus falando novamente sobre o exemplo. Tito capítulo 2, versículo 7 diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Primeira coisa, irmãos, nós temos que dar bons exemplos nas boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção. Irmãos, nós não podemos deixar que a corrupção entre em nosso coração. Gravidade, sinceridade. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Irmãos, olha que texto lindo. Olha que palavra linda aqui em Tito, onde diz que a nossa linguagem, a nossa fala, ela tem que ser pura, ela tem que ser limpa, ela tem que ser transparente, para que o nosso adversário, ele não possa usar das nossas palavras para lançar coisas contra nós. Então nós precisamos entender que nesse novo caminhar com Cristo, a minha linguagem ela tem que ser transformada. E aí no versículo 8, no versículo 9 ele diz: exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Irmãos, aqui está dizendo sobre você ser servo. Você aprender a respeitar a autoridade, aprender a se humilhar, a se colocar no seu lugar e respeitando a autoridade. Nós vemos nos dias de hoje que é muito difícil se respeitar a autoridade. É muito difícil você se colocar embaixo de autoridade. Perdão. Mas nesta palavra, aqui de Tito nos diz que você precisa aprender a se submeter.
a respeitar aqueles que são colocados com autoridade sobre a sua vida. Versículo 10, em Tito, nós vemos o final. Não defraude, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Deus quer que isto faça parte da tua vida. A partir do momento em que nós decidimos seguir Jesus, o que está aqui em Tito tem que fazer parte da nossa vida. Então, primeira ação, primeira base do discipulado é o exemplo. Eu preciso ser exemplo. Segunda base no discipulado chama-se relacionamento. Muitas vezes nós chegamos a Cristo com relacionamentos quebrados, destruídos, mas uma das coisas que Deus quer que tenhamos é um bom relacionamento um com os outros. Relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso irmão, relacionamento com a nossa família. Isso é muito importante numa caminhada com Jesus. Um discípulo de Jesus, ele procura ter um bom relacionamento. Porque quando nós olhamos para o nosso mestre Jesus, nós vemos que ele procurou agradar a todos. Ele procurou estar bem com todos. A Bíblia diz, se possível, o que depender de você, tenha paz para com todos. E nós encontramos aqui na palavra em Isaías 41:6, a palavra do Senhor dizendo, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Olha que palavra linda. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Olha, nós temos que ajudar, nós temos que esforçar. E quando nós vermos o nosso irmão precisando, quando nós vermos o nosso irmão necessitando, nós temos que estender as mãos e dizer, esforça-te, levanta-te. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para estar junto com você. Isso é o que o Senhor quer que seja feito. E nós vemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, onde o Senhor Jesus nos demonstra o poder do relacionamento. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 44 e 46, o Senhor está falando sobre a comunhão. O Senhor Jesus, ali a palavra do Senhor está falando sobre o repartir do pão. Então nós precisamos aprender desta palavra, nós precisamos aprender de tudo isso que tem sido ensinado para nós. Atos capítulo 2, versículo 44 ao 46 diz, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que lindo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles repartiam o pão, eles estavam ali repartindo, vivendo o que a palavra de Deus estava ensinando. No 45, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia mister, ou haviam necessidades. Então havia ali o repartir do pão, conforme um necessitava, o que tinha vendia e repartia com o seu irmão. E é algo importante que aconteceu ali naquele momento do relacionamento da igreja primitiva. Eles perseveravam unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então é isso que Deus quer de mim, é isso que Jesus espera dos seus discípulos, que tenham tudo em comum, que repartam um pão, que aprendam a estender a mão para o seu próximo e viver em comunhão. Este é a segunda base. Nós temos a terceira base do discipulado, que é o ensino. Nós precisamos ensinar. Se não tiver o ensino, como nós vamos saber? Nós temos uma passagem na palavra de Deus que fala sobre Felipe e o eunuco. O eunuco estava estudando o livro de Isaías e não entendia. E de repente Deus translada Felipe até onde estava o eunuco para ali o evangelizar, o ensinar e explicar as Sagradas Escrituras. E quando Felipe chega ali e vai falar com ele, Felipe faz uma pergunta para ele, você entendes o que lê? E ali naquele momento ele diz, como posso eu entender se não tem quem me ensine? Aqui vem a necessidade de ser discipulado. Aqui vem a necessidade de ter alguém para te explicar as Sagradas Escrituras.
Então, uma das bases para o discipulado é o ensino, é ensinar, é você sentar junto para ensinar os primeiros passos. É como cuidar de um recém-nascido. O recém-nascido, ele não começa comendo uma sopa, uma feijoada, ele começa com o leitinho da mãe, ali com aquele alimento bem raso. E aí, passando alguns meses, ele vai para a papinha, ele vai para a fruta, e aí ele começa na comida sólida. Assim também é na vida cristã. Precisa ter um ensinamento, precisa ter um processo, precisa ser tratado, precisa ser ensinado. Então, o ensino é a base do discipulado. Nós encontramos ali em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo, ensinando e falando aos Colossenses, Paulo fala que a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. A sabedoria, ela precisa ser passada. Ninguém chega à sabedoria se não tiver alguém que o ensine. Ninguém vai chegar ao conhecimento se não tiver quem o explique. Então, Paulo, falando aos Colossenses, disse: é necessário que passe-se o conhecimento. É necessário que se ensine sobre o Salvador, se ensine sobre Cristo, sobre o nosso Mestre Jesus. O ensino é essencial no discipulado. Então nós encontramos aqui a quarta base para o discipulado, que é o treinamento. De nada adianta o conhecimento se não tiver o treinamento. Nós podemos ter todo o conhecimento, mas se não tiver a prática, de nada vai adiantar. A pessoa só vai conseguir entender e saber que sabe alguma coisa quando ela conseguir praticar. E só vai praticar se tiver treinamento. Um médico, ele não chega somente cursando a faculdade e já vai medicar ou fazer uma cirurgia. Antes dele medicar ou fazer uma cirurgia, ele precisa passar por um treinamento. Ele precisa primeiro ter o treinamento, ele precisa passar pela prática, junto com alguém que já conhece, para conseguir pegar a sua credencial. Assim é o médico. E o treinamento, nós vemos a palavra do Senhor falando, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 1 em diante. Ele diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir. Então, no versículo 2, no versículo 2 diz: e dizia-lhe, grande é, e em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, e ali a palavra do Senhor diz: ide, eis que vos mando como cordeiros aos meios de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz esteja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Nós vimos aqui nesses textos que nós estamos lendo, que o Senhor Jesus separa 70 homens para ir fazer a obra, para ir pregar o evangelho. Mas interessante que Jesus, quando envia os 70,
que ele escolhe 70 discípulos, ele não manda sozinho. Ele envia de 2 em 2, para que um possa ajudar o outro, para que eles possam aprender e eles possam estar juntos fazendo a obra de Deus. No versículo 7, ele continua falando: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro da glória de Deus, digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Não se preocupe quando você estiver fazendo a obra de Deus com aquilo que você vai comer ou beber. Esteja preocupado em fazer a vontade de Deus, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai guardar você na sua caminhada. Deus vai guardar você nos seus dias, aonde você estiver. O Senhor vai sustentar, o Senhor vai guardar você. Em qualquer cidade em que você entrar, vos recebam, comei do que vos for oferecido. Jesus está dizendo aqui que aonde você for, Deus vai preparar para você o alimento, Deus vai preparar para você a casa, Deus vai preparar todas as coisas para você. Então, não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai vestir. O Senhor vai preparar todas as coisas para a sua vida. Amém? Então, que você possa, nessa caminhada, nessa chamada que o Senhor fez para você, no versículo 9, o Senhor diz que quando você entrar naquela cidade, você precisa curar os enfermos que nela houver. Dizer-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Então, no treinamento, nós vamos sair para anunciar Jesus. No treinamento, nós vamos sair para pregar a palavra e nós vamos ali mostrar. O treinamento, ele faz base do discipulado. Ninguém pode fazer algo para Jesus se não estiver preparado. Os discípulos, antes de serem enviados, eles foram preparados. Eles foram revestidos de poder. Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. O Senhor deu a eles capacidade. Deus ensinou eles. E quando Jesus foi para o céu, ele disse: fazei tudo que eu vos ensinei. Jesus então ensinou, mostrou. E o Senhor disse: o que eu fiz, vós fazeis também. E fazeis maiores. Olha que palavra linda. Olha que ensinamento de Jesus. Jesus estava dizendo que aquilo que ele fez, os discípulos vão fazer e ainda vão fazer maior. E ali, nesse trabalho do discipulado, nós sempre vamos buscar um resultado. A outra base no discipulado é o resultado. Irmãos, quando nós fazemos um discipulado, nós esperamos o resultado. Sabe qual é o resultado? Quando nós discipulamos uma alma, uma vida, uma pessoa, nós queremos chegar ao resultado. Sabe qual é o resultado que nós queremos? Que aquela pessoa tenha o conhecimento de Cristo Jesus. Que aquela pessoa possa encontrar o caminho, a direção para ela chegar a Deus. Que na nova vida que ela tem, ela possa saber que ela tem um manual. Ela tem um manual, a palavra de Deus, que vai guiar a sua vida, que vai dirigir a sua vida. O salmista, na palavra de Deus, diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra. Então a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é a lâmpada, a palavra de Deus é o que vai nos guiar, é o que vai nos dirigir. Por isso nós precisamos entender que a partir do momento que estamos com Cristo, a palavra de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida. E o resultado é o que nós esperamos. Em Atos capítulo 6, versículo 7. Não, Atos capítulo 2, 47. Nós encontramos aqui o resultado de guardarmos a palavra de Deus. Nós encontramos aqui o resultado de seguir a promessa do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, 47. Ele vai estar aí na sua tela, onde ele diz: Atos 2, 47. Atos 2, 47 diz: louvando a Deus e cantando com ele
louvando a Deus e contando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha, o resultado dos discípulos. Aqui foi depois do Pentecostes, quando eles saem ali cheios de poder, autoridade, unção, e começam a pregar a palavra, eles começam a anunciar Cristo, começa a ter o resultado. E o resultado diz que Deus ia acrescentando. Olha que palavra linda. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando você trabalha no discipulado, Deus vai acrescentar dia após dia sobre a sua vida. Aqueles que serão salvos, aqueles que serão alcançados. Então, nós, no discipulado, a base do discipulado é alcançar o resultado. Só que eu quero dizer para você, no discipulado, o resultado ele pode ser imediato, ele pode levar um tempo. Então, nós temos que entender que é o tempo de Deus. Eclesiastes nos diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, o acrescentar é de Deus. A Bíblia diz que um plantou, o outro regou, mas o crescimento, ele vem de Deus. Então nós temos que ter em nossa mente somente alcançar o resultado. Quem vai trazer a resposta, quem vai trazer o crescimento, quem vai trazer o resultado é o Senhor Jesus. E para finalizar a base do discipulado, nós temos a multiplicidade. Quando você discipula alguém, esse alguém vai discipular outro, e esse outro vai discipular outro, e isto vai acontecer uma multiplicidade. Isso vai aumentar, isso vai crescer, isso vai ter um crescimento. A palavra do Senhor nos diz ali em Atos capítulo 6, versículo 7. A palavra diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Olha que lindo! E multiplicava-se muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui nós vemos o crescimento, aqui nós vemos o resultado, nós vemos aqui o resultado do discipulado. Não importa se você começou um discipulado com uma ou duas pessoas. Nós vamos estudar ali na frente que o discipulado não é para você ter uma turma de 10, 20, 30 pessoas. Porque discipulado é você estar lado a lado. Discipulado é você estar junto. Então, se o número de pessoas for menor numa classe de discipulado, o crescimento vai ser maior. Vai ser melhor. Amém? Muito bem. Aqui nós acabamos, então, as 6 bases do discipulado e nós vamos agora falar o que é um discípulo. O que é ser um discípulo? O que é um discípulo? Nós falamos sobre o fato do discipulado. E agora, o que é ser um discípulo? Um discípulo é um cristão que se reflete num crescimento espiritual semelhante ao de Cristo. E em virtude disto, pratica a evangelização de uma forma efetivo. Então o discípulo é aquele que vai refletir Jesus. O discípulo é aquele que vai refletir a pessoa de Cristo na sua vida. Vai ter como base, vai ter como exemplo aquele que não achou pecado algum. Aquele que veio a este mundo e ele passou as mesmas necessidades, passou as mesmas dores, passou os mesmos problemas que nós passamos, mas em tudo se fez fiel. Em tudo se permaneceu fiel diante de Deus. Muitas vezes você diz, mas eu não vou conseguir ser como o Filho de Deus. Eu não vou conseguir ser como Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, nós conseguimos. Porque quando ele esteve aqui na terra, ele veio como homem, com as mesmas necessidades, com as mesmas dores, com os mesmos problemas. Mas em tudo permaneceu-se fiel. Nós vamos ver aqui 6 bases para um discípulo. Nós vamos ver aqui hoje a atuação natural de um discípulo. Como um discípulo de Jesus deve agir. Eu estou falando para você hoje do discípulo de Cristo. Aquele que escolheu seguir Jesus. Aquele que escolheu ser igual a Jesus. Nós temos aqui a atuação natural de um discípulo. Primeira coisa,
da atuação de um discípulo, ele vai seguir Jesus Cristo e vai testificar no Espírito. Você, a partir de hoje, não vai querer seguir as coisas deste mundo. A partir do momento que você se torna um discípulo de Jesus, você vai querer fazer o que Jesus fez. E Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus ensinou, Jesus ajudou, Jesus amou, Jesus se entregou na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Jesus Cristo escolheu fazer a vontade do Pai. Então, quando eu decido seguir Jesus, a minha atuação vai ser seguir Jesus, testificando no Espírito. Segunda coisa que um discípulo de Jesus faz, ele vai guardar os seus mandamentos. Muitos dizem, mas Jesus veio para aniquilar os mandamentos? Não. Jesus, ele não aniquilou, Jesus, ele cumpriu. Ele veio para cumprir os seus mandamentos. E ele deixou dois importantes. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu irmão como a ti mesmo. E Jesus demonstrou esse amor. Então eu preciso aprender a guardar os mandamentos. Eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. O salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu preciso guardar os mandamentos. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso seguir o que Cristo me ensinou. Eu preciso conhecer. Se você não conhece a história de Jesus, porque muitas vezes nós conhecemos o Jesus da história, mas não conhecemos a história de Jesus, mas não conhecemos o Jesus da história. Eu preciso dizer a você que está começando, venha conhecer o Jesus da história. E este Jesus da história está vivo. A história continua. A história não acabou. Ela vai continuar até que ele volte. Segunda atuação de um discípulo, buscar aprender sempre. Se você quer ser um bom discípulo, esteja conhecendo. Nunca diga eu sei tudo. Nunca diga eu não preciso estudar. Eu não preciso conhecer. Porque cada dia que nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos algo novo. Porque a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias. Você pode ler o Salmo 23 50 vezes. Talvez você já saiba ele de cor e salteado. Mas uma coisa eu digo para você, a cada dia que você lê, Deus vai falar com você de uma forma diferente. Ele vai se revelar a você. Então eu não posso deixar e me acomodar. O conhecimento é o que vai nos dar vitória. Eu não sei se você já ouviu falar do rei Salomão. A palavra de Deus apresenta ele como o maior rei. O rei mais rico e mais poderoso que já houve, não haverá. Foi Salomão. Mas quando Deus faz uma pergunta para ele e diz, o que queres que eu te faça? Sabe qual foi a resposta de Salomão? Talvez eu e você poderíamos pedir dinheiro, bens, autoridade, enfim. Mas não, Salomão chegou e disse, não, eu quero sabedoria e conhecimento. Irmãos, ninguém pode tirar de você o conhecimento, ninguém pode tirar de você a sabedoria. E a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vos concede. Então, quando nós pedimos a sabedoria a Deus, quando nós buscamos o conhecimento, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai nos mostrar e o Senhor vai nos abençoar. Então, como um discípulo, eu preciso aprender todos os dias. Como um discípulo, eu preciso estar conhecendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu preciso conhecer. É ela que vai nos libertar. É a verdade. E quem é a verdade? A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Quando Jesus, quando Jesus ali no Evangelho de João, ele fala e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus afirma que Ele é a verdade. Então eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem Ele é.
quarta coisa que o discípulo precisa fazer, ele precisa buscar crescimento em Cristo. Irmãos, nunca esteja satisfeito. Nunca esteja satisfeito com aquilo que você conhece. Não é porque você conheceu que na Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Não é porque você conheceu na Bíblia já os 12 discípulos de cor que está suficiente. Nunca se fica satisfeito com aquilo que você tem. Busque crescimento. O Senhor Jesus diz, buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-ei e me acharei. Então nós temos que buscar. Os discípulos conseguiram crescimento quando eles ficaram em Jerusalém, buscando ao Senhor. Até que do alto eles foram revestidos de poder e de autoridade. Ali naquele momento eles encontraram o crescimento. Porque nós vemos quando eles saem do Pentecostes e começam a pregar o Evangelho. Na primeira pregação de Pedro, aquele que era cólero, que era nervoso, que não levava desaforo para casa, que saca da espada, corta a orelha de Malco, de um dos soldados romanos. Aquele mesmo Pedro, quando ele sai dali, ele sai transformado. Aquele Pedro que quando Jesus ia ser crucificado, negou 3 vezes. Aquele Pedro que não foi com Jesus até a cruz. Aquele mesmo Pedro, quando teve aquele encontro de crescimento ali no Pentecostes, ele sai daquele lugar, pregando a palavra. E sabe o que acontece? Mas na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas aceitam Jesus. E esse mesmo Pedro continua o mistério. Quando ele sobe ao templo de Formosa, encontra lá um mendigo, mendigando, um paralítico. E ele chega, ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então aqui nós encontramos a palavra de Deus, nós encontramos aqui a ação de Deus na vida de Pedro. Essa ação não vai ser diferente na sua vida. Assim como a sombra de Pedro curava, eu profetizo sobre a tua vida, que a sombra de Pedro possa curar também. Que a tua sombra possa curar também. Que você possa ver através da sua vida paralíticos andar. Que você possa ver através da sua pregação milhões e milhões de almas sendo salvas. Porque esse é o plano de Deus para a tua vida. Esse é o chamado do Senhor para você. Lá em João capítulo 15, no versículo 16, a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou, que o Senhor te escolheu. Ele diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Esta é a promessa de Deus, que você dê fruto, que você cresça e que você possa ser bem-sucedido. Segunda coisa que nós encontramos aqui, para ser um bom discípulo, nós precisamos negar a si mesmo. Quando ouvimos essa palavra negar-se a si mesmo, não é fácil. Porque negar a si mesmo, nós vamos ter que deixar as nossas vontades. Nós vamos ter que deixar o nosso querer. Nós vamos ter que tomar uma posição com Cristo para caminhar com Cristo. E muitas vezes, aquilo que gostamos de fazer, aquilo que traz alegria à nossa carne, ao nosso eu, nós vamos ter que deixar de lado. Por amor a Cristo. Porque quando alguém quer seguir um mestre, ele abandona tudo e vai seguir. Quantos e quantos aí estão seguindo Maomé? Quantos e quantos aí estão deixando tudo para seguir uma doutrina errada? Uma filosofia? Algo que não leva a Deus? Mas por acreditar, por crerem naquilo, seguem. Quantos têm crido em Buda? Existem muitos caminhos e muitos seguidores e as pessoas levam isto muito sério. Quantos homens têm se suicidado, têm tirado as suas vidas porque creem numa crença, porque fulano é o seu mestre, porque eles se inspiram em alguém. E nós, quando se inspiramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, não queremos negar a nós mesmos. Não queremos deixar coisas na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que é discípulo de Jesus, você precisa negar-se. Mas não sou eu que falo isso. É a palavra de Deus ali no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. A palavra do Senhor nos diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, diga assim, todo dia eu vou ter que tomar minha cruz. Todo dia vai ter uma cruz para ser carregada. Todo dia você vai passar lutas. Cruz significa você carregar o pecado. Porque foi na cruz que Cristo carregou o meu. Foi na cruz que Cristo carregou as nossas dores. Foi na cruz que Cristo carregou as nossas enfermidades. Foi naquela cruz representada que Jesus levou as nossas maldições. Foi ali naquela cruz que Cristo carregou aquilo que nos separava de Deus. Foi ali naquela cruz que ele se fez maldito. E ali naquela cruz é que ele nos trouxe a vida. Por isso Jesus aqui ensinando os seus discípulos, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Dia após dia, nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então um discípulo, ele nega a si mesmo. Aquele que é discípulo de Cristo, por amor a Cristo, pela obra de Cristo, pelas coisas de Cristo, ele vai negar as suas vontades. Ele vai negar o seu querer e vai fazer a vontade dele. Última situação que tem que estar na vida de um discípulo. Ele tem que estar disposto. A atuação do discípulo, ele tem que estar disposto para qualquer momento. Quando foi feita uma pergunta lá no livro de Isaías, quem pode ir por mim? Quem vai por mim? Quem vai pregar o evangelho? Quem vai fazer a minha vontade? Quem está disposto de dizer, eis-me aqui? Irmãos, o discípulo ele tem que estar disposto para Deus. E disposto para Deus, às vezes, não é para o lazer. Disposto, às vezes, para Deus, não é para a festa. Estar disposto para Deus, às vezes, não é na alegria. Estar disposto para Deus é todo momento. Estar disposto para Deus, às vezes, é pagar o preço por uma alma. É você perder um almoço, você perder um sono, você gastar a sua gasolina, você usar o seu carro, você fazer a vontade de Deus. Um discípulo tem que estar disposto para qualquer momento a Deus. Estar disposto para Deus é fazer aquilo que a palavra de Deus fala. Ajudar o órfão, visitar o necessitado, ajudar aqueles que estão precisando. E aí perguntar, mas Senhor, quando nós te ajudamos? Quando te fizemos alguma coisa? Quando fizeres esses os meus pequeninos. Esteja disposto. Seja um discípulo disposto em dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me segundo a tua vontade. Seja um Isaías que se considerava pecador, mas na hora que teve um chamado, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí ele olha e diz, eu sou homem impuro, eu sou pecador, eu sou falho, mas me purifica. E ele olha ali e diz, pega uma tenaz. A tenaz era um ferro que você pegava a brasa do meio do fogo para fazer a purificação. E ele diz, pega a tenaz e passa sobre os meus lábios e purifica. Porque o fogo purifica. O fogo purifica o ouro para ele ser puro. Ele passa pelo fogo. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que me queimar? Não, estou dizendo que você tem que passar pelo fogo do Espírito. Você tem que passar pelo fogo do Espírito Santo para ser purificado e cheio. E estar disposto para Deus. Discípulo não fica de longe. Discípulo segue. Discípulo defende o seu mestre. Discípulo faz a obra. E o Senhor te chama hoje para ser um grande discípulo. Aqui nós encerramos então a base e a atuação de um discípulo. E nós vamos ver como se formar um discípulo agora. Primeira base para se formar um discípulo é edificação básica de pessoa a pessoa. Às vezes você está evangelizando uma pessoa lá no seu trabalho, na sua casa, um familiar seu, ou até mesmo do ônibus, na rua. Você tem falado de Jesus. E eu quero dizer para você, meu amado, que esse discípulo básico de pessoa em pessoa é você e mais um. É você ou mais dois. Então você vai estar evangelizando, você vai estar pregando e parece que não tem resultado. Eu tive uma experiência na minha vida trabalhando numa empresa e ali eu
falava com os meus colegas de trabalho sobre a palavra de Deus, e eu sempre estava pregando e fazendo aquilo que nós vimos no começo da nossa lição, que é o exemplo. E em tudo ali eu era exemplo. Eles nunca viram eu reclamando de salário, reclamando do meu trabalho, ou fazendo algo que desagradasse a empresa e a Deus. E como resultado desse trabalho, várias pessoas daquela empresa aceitaram Jesus. Hoje servem um Senhor, pregam o Evangelho e estão seguindo a Cristo. Isto me alegra o coração, porque não foi uma pregação dentro da igreja ou foi aonde eu trabalhava. Aonde ali eu pude muitas vezes pregar, orar por funcionários a pedido dos meus superiores. Eles chegavam até a minha pessoa e falavam: pastor, você pode conversar, ele está com um problema sério. Ali eu pude dar atendimento para pessoas que estavam com problemas de drogas, enfim, porque nós temos que, aonde estiver, fazer o evangelismo. Nós precisamos discipular e fazer discípulos. E ali eu pude falar que o Senhor nos usou. O Senhor nos abençoou. Segunda coisa que precisa para formar um discípulo, nós podemos fazer o discipulado básico, grupos discipulares. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos reunindo um grupo aqui na igreja. Estamos discipulando. Estamos ensinando você como você deve andar. Assim também forma-se discípulo. Ninguém vai ser discípulo se não tiver um discipulado. Se não tiver alguém que o ensine, alguém que o forme. Edificação no templo. Um discípulo, ele também pode ser edificado no templo. Você precisa estar no templo, você precisa estar frequentando a igreja, você precisa estar indo ali, honrando aquele lugar onde o Senhor separou para você o adorar e o servir de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração de todos os povos. Se você quer ir a Deus, vai à casa dele, busca a casa dele, esteja no templo, esteja servindo, esteja buscando, esteja ali. Outra forma de você formar um discípulo, a formação de um discípulo através da direção e supervisão de autoestudo bíblico. Aquilo que nós estamos fazendo aqui com você hoje. Nós estamos dando a oportunidade de você estudar online e presencial, aonde você vai estar aprendendo, aonde você vai estar trazendo o conhecimento, você vai estar trazendo o conhecimento para a sua vida, aonde você vai ser edificado e você vai crescer. Outra forma de fazer discípulo é através da evangelização. A evangelização. Amados, nós não podemos ficar entre quatro paredes. Nós temos que, a partir do momento em que nós conhecemos e aprendemos, nós temos que sair para pregar o Evangelho. A palavra do Senhor nos diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crer será salvo, e quem não crer será condenado. Irmãos, então nós temos que sair e pregar, ensinar o Evangelho. Nós temos que fazer o ide do Senhor Jesus. Nós temos que dar continuidade àquilo que o Senhor nos ensinou. Apresentação das implicações em ser discípulo de Cristo. Nós temos que entender: eu sou discípulo, eu sou de Jesus, então eu tenho que defender o meu Cristo. Eu tenho que defender, e eu quero dizer para você ser discípulo de Cristo, muitas vezes você vai ser zombado. Muitas vezes vão caçoar, vão tirar sarro, vão fazer brincadeiras da sua fé e do seu mestre, mas entenda uma coisa: você é discípulo dele e você não pode abrir mão. Você é discípulo dele e você tem que estar firme como Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. E Estevão mostrou para nós o que é ser discípulo de Cristo. Ele foi fiel até a morte. Mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo acusado, ele glorificou o Senhor. As suas últimas palavras foi: eu vejo os céus abertos. Oh, Deus quer abrir o céu sobre a tua vida. Deus quer abrir o céu sobre você. Então não troque o teu mestre por nada deste mundo. Fica firme junto com o seu mestre. Para finalizar, o ensino através do exemplo. Melhor forma de você discipular alguém, melhor forma de você demonstrar que é discípulo de Jesus é no seu exemplo. Exemplo no amor,
exemplo na humildade, exemplo na compaixão, exemplo no sacrifício. Talvez ninguém esteja vendo o teu sacrifício, talvez ninguém esteja reconhecendo a sua compaixão, a tua humildade, o teu amor para com o próximo, mas entenda uma coisa, o teu mestre está vendo e ele vai te recompensar. Ele vai recompensar. Melhor forma, então, de eu ser um discípulo de Cristo é no meu exemplo. Você ganha muitas almas para Jesus. Que não encontre em você aquilo que muitas vezes eu já ouvi. Mas aquela pessoa serve a Jesus? Certa feita, eu entrei em um comércio e eu ouvi uma frase. Esta pessoa é da sua igreja? Mas esta expressão não foi porque ela estava tendo um bom exemplo. Mas essa expressão era porque aquela pessoa estava dando um mau testemunho. Então, como discípulo, seja bom exemplo. Pega o exemplo de Jesus. Espelhe-se em Jesus. E a sua vida vai ser abençoada. A sua vida vai ser diferente. Desenvolvimento através do Espírito Santo de uma forte dedicação e disponibilidade para este ministério. Nós fechamos aqui então a primeira lição, discipulado e discípulo. Para você ser o discípulo, para se formar um bom discípulo, precisa do Espírito Santo, da dedicação, da disponibilidade para este ministério. Esteja disponível para Deus te usar. Esteja disponível para que o Espírito Santo encha o teu coração. Que Deus possa ministrar na sua vida esta palavra neste dia. E eu quero deixar para você, junto a esta aula, não vou chamar aqui de exercício ou de prova, mas eu vou deixar aqui uma análise para o teu conhecimento e para o teu crescimento. Vai ter aqui um estudo da aula de discipulado, que serão algumas perguntas para ver se fixou no teu coração. Pastor, mas eu não consegui responder. Essa aula está gravada. Você vai ter a oportunidade de voltar e rever essas perguntas. E também nós vamos ter a nossa aula presencial. E junto à aula presencial, nós estaremos tirando as suas dúvidas. Amém? Eu encerro aqui essa aula. Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Que Deus possa ter falado ao teu coração. Mas antes de eu terminar, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero neste momento, Senhor, pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um desses alunos, desses discípulos que estarão assistindo a esta aula. Que o Senhor esteja ministrando ao coração deles o crescimento e o conhecimento. Que eles venham ser verdadeiros discípulos e depois de discípulos eles possam ser grandes discipuladores. Que o Senhor possa levantar eles para ganhar almas e fazer discípulos. Eu oro e eu os abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma forte paz. Que Deus abençoe.